O nosso agro está sofrendo de todos os lados. Vamos entender tudo o que impacta na produção gaúcha e mais. O SUS gaúcho ainda é pauta e nós vamos ouvir o que o deputado estadual, defensor da proposta, tem a dizer. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. O BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Exigem, com Exigem economizar na conta de luz ficou mais fácil. Dasha, bebida zero álcool da Fante Bebidas, sabor que conquista. Pensou inovação, vem para Ubra. Chavim, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Vamos abrir o Poder RS de hoje com um recado já tradicional do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Pessoal, o agro gaúcho está em crise. Não são só as secas frequentes que castigam os nossos produtores. Agora eu recebo o presidente da AbraSoja Agro, Antônio Sartori, para falar sobre como os conflitos entre Israel e Irã e a rivalidade entre os Estados Unidos e a China impactam na nossa agricultura, no nosso agro. Sartori, bem-vindo de volta ao Poder RS. Boa noite, Orestes. Boa noite aos telespectadores. O mundo está mais belicoso que nunca, né? Que loucura. São conflitos ao redor do mundo, né? Esse é o efeito Trump? Em parte, sim, né? Ele é muito belicoso, é muito agressivo, é muito violento, é muito determinado. Parece que ele se alimenta pelo conflito. Nós estamos vivenciando uma guerra e numa guerra ninguém ganha. O que ele está fazendo é uma maneira muito violenta e o foco dele é China, 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 porque a China está crescendo, crescendo muito. É o segundo maior PIB do mundo. Os Estados Unidos têm um PIB de 28 trilhões, a China 18 trilhões, só que está crescendo 5%, crescendo pouco. Crescia 10%, está crescendo 5%, o dobro que está crescendo nos Estados Unidos. Então é uma questão de tempo e as reservas. O que tem de reservas americanas? Nada. O que tem o Brasil? 350 bilhões de dólares. O que tem a China? 3 trilhões e 300 bilhões de dólares. Nenhum país do mundo tem as reservas que tem a China. Portanto, boa parte em ouro, inclusive para ajudar a despencar o dólar. Eles têm tecnologia, eles têm uma grande população, eles estão crescendo muito, e eles estão ocupando espaço, e os Estados Unidos estão sentindo que é uma questão de tempo. Então o Trump resolveu abrir uma guerra comercial com eles. Espernear. Não te parece isso, que ele está esperneando? Taxou todo mundo, foi só showzinho, porque na realidade o foco é China, China, China. E a China não vai ceder, não vai ceder. Todo mundo vai perder. O Brasil ganha com isso. Olha, há 9 anos atrás, quando ele ganhou as primeiras eleições, ele tinha dito que queria taxar a China em 40%. Taxou 25%. Os importados da China. A China, no dia seguinte, taxou 25% a importação de soja americana. O Brasil e os Estados Unidos vendiam mais ou menos meio a meio para a China. O Brasil ganhou espaço. Hoje, mais de 70% das importações da China são origem Brasil e um pouco mais de 20% origem Estados Unidos. Nós agora não estamos ganhando muito mais do que ganhamos há 9 anos Aumentou atrás. essa fatia, Sartori, agora nos últimos meses? Não, porque já está praticamente tudo ocupado, entendeu? E a China hoje tem um estoque de 44 milhões de toneladas de soja. O estoque total da China de passagem, o ano agrícola é entendido no mundo em 30 de agosto, onde 85% da produção mundial de grãos é colhida, começo de setembro, então faz um balanço em fim de agosto. A China chega em 30 de agosto, as projeções é 485 milhões de toneladas. 55% do estoque mundial de grãos, um país. Por quê? Os chineses têm 5 mil anos de história. Eles sabem que todas as guerras da história da humanidade nasceram aonde? No estômago. Faltou comida,
dá conflito social. A China tem quanto? 1 bilhão e 500 milhões? A mesma coisa que a Índia. O Partido Comunista, 96 milhões, 6%. Só com mão de ferro não pode faltar comida. Então eles têm que ter estoque. Um ano que deu uma seca, os americanos ficam sabendo, torcem o pescoço do chinês. Então eles são estrategistas. Por isso que não vai ser tão fácil o Trump fazer o que ele está fazendo com os chineses. Vai ter que fazer acordo, vai ter que arreglar. Só que não é só lá, né? Olha o que aconteceu quinta-feira, né? Bombardeio de quem? De Israel bombardeando o Irã. Por quê? Com as costas quentes dos Estados Unidos. O que eles não querem? Não querem que o Irã tenha armas nucleares. Então eles querem um acordo. Qual é a maneira de fazer um acordo? Aquele pessoal do Irã é radical. Eles são muito radicais. Muito. Tão ou mais radicais que o próprio Trump. Só na base da guerra. Então bombardeia, represália, vai e vem. O petróleo subiu de quinta para sexta 17% no mercado internacional. E estava em queda. Isso é muita coisa. Daí terminou caindo, fechou menos, estava 65, foi a 70 dólares, e hoje fechou um pouco mais fraco. Porque eu não tenho dúvida, Orestes, a gente precisa fazer projeções do que pode acontecer. Eu acho que o que aconteceu é voo de galinha, é curto. Eles vão sentar na mesa e vão negociar. Porque é muito importante para o mundo a produção e a exportação de petróleo do Irã, principalmente para a China. Mais de 20% do consumo mundial de petróleo vem do Irã. E tem o Estreito de Hormuz, onde passa 100 mil navios por ano. Nossa. E um dos comandantes do governo iraniano, ele disse, nós vamos fechar o Estreito de Hormuz. Se isso acontece, o petróleo vai acima de 100 dólares o barril, a inflação no mundo explode. Então, o mundo todo, que hoje estão reunidos no Canadá, o G7, as 7 maiores economias industrializadas do mundo, a China não está, porque não é considerado um país industrializado. Se você pegar o PIB chinês e divide por 1 bilhão e 500 milhões, tu vai ter uma renda per capita não muito diferente do Brasil. Então ele não está no G7. Mas não tenha dúvida que a preocupação de todos do G7 é que esse conflito não continue, que sentem na mesa, que seja feita uma negociação, porque senão isso afeta o mundo todo. Mas, Sartori, é inacreditável que a China não esteja no G7. Não acho? É o critério que eles têm, quando foi fundado o G7, definindo o critério, como tem o G20, como tem os BRIC, igual tem mais um junto nos BRIC, então eles têm critério. Agora, Israel está fazendo uma guerra em nome de todos nós, do Ocidente, em seu próprio nome, ou está defendendo os interesses dos Estados Unidos? Absolutamente sim, tem as costas quentes dos Estados Unidos. Vai que eu te dou suporte, te dou apoio. Nós não podemos deixar o Irã com arma nuclear. Ele faz o que ele quer. Mas o Irã é uma ditadura, né, que sacrifica o seu próprio povo, muito radical, talvez mais do que a Rússia, qualquer outro país. Então eles não querem aceitar a mínima possibilidade que eles continuem trabalhando no enriquecimento de urânio para ter ogivas nucleares, porque seria um risco catastrófico geopolítico para o mundo. O que tudo isso afeta aqui os nossos valores da soja, do milho, a nossa produção do agro? Olha, tu pega, por exemplo, na sexta-feira, a soja em Chicago subiu violentamente, mais de 20 pontos, porque subindo o preço do petróleo como subiu, sobe o preço do biodiesel. Sobe o preço do biodiesel, sobe o preço dos óleos vegetais e traz de arrasto junto a soja, commodities. Mas isso aí foi muito passageiro, hoje o mercado já estabilizou, está mais calmo, até porque eu não tenho dúvida, não existe a mínima chance de ter continuidade esse conflito, porque o mundo não pode permitir que isso aconteça. Tu pode ter certeza que a China está berrando. O maior importador de petróleo do Irã é a China, depende do petróleo do Irã, que é um petróleo barato, porque tem o boicote de muitos países, começando pelos Estados Unidos. Então, eles, para vender para a China, vendem mais barato, porque muita parte do mundo não compra deles. Vamos trazer agora para a nossa realidade aqui do nosso endividamento do produtor. Nas últimas 6 safras, 5 perdas, 4 por estiagem, 1 pelas enchentes de maio do ano passado. Orestes, há 6 anos atrás, a safra quebrou 12 milhões, era para ser 20. Tomamos um prejuízo grande. Depois a safra foi 19,
Só que no ano anterior nós vendemos 50% da safra a R$80. Quando chegou na colheita estava 170. E o produtor entregou. E os insumos Perdeu subiram. muito dinheiro. Deixou de ganhar muito dinheiro. Deixou de ganhar. Depois o safra foi 14. Depois foi 12. Depois foi 19 o ano passado. E esse ano é 14 de novo. Só esse ano, a estimativa das cooperativas era de uma safra de 24 milhões de toneladas. Uma área de 6,7 milhões de hectares, uma produtividade média de 60 sacos por hectare, daria 24,5 milhões de toneladas. Foi 14. Nós perdemos ali 10 milhões de toneladas. Ao preço de mercado de hoje, significa que o produtor deixou de botar no bolso 20 bilhões de reais. Eu não concordo e não contesto o número de ninguém, mas eu tenho os meus, ok? Se você pega 20 bilhões a menos no bolso do produtor, no agregado antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, dobra, triplica. Então os números são muito maiores do que estão dizendo. Infelizmente, tem uma parcela de produtores, principalmente da metade sul, fronteira com o Uruguai, diferente da costa leste do Rio Grande do Sul, que de Chuí até Torres, o pessoal está colhendo 55 sacos por hectare, que é uma produtividade boa para essa região, de soja, e essa parte do sul está colhendo 20, 30 sacos por hectare. Que é muito pouco. Muito pouco. Isso aí também tudo muito consequência do que aconteceu há 3, 4 anos atrás, quando a soja bateu 200. Aí todo mundo queria plantar soja. O que tu planta, Horácio, arroz? Tu não planta soja? Então criou uma euforia, todo mundo foi para a soja. Tá? Em lugares onde não dá para plantar soja. Se você começar um negócio onde antes de começar a conta não fecha, não começa. Mas o pessoal, de uma maneira emocional, começa colhendo uma zona que colhe 30, 40 sacos por hectare, 50, quando é muito bom, paga 10, 15 de arrendamento, a conta não fecha. Então, 1, 2, 3, 4, 5 prejuízos um atrás do outro, o produtor está quebrado, endividado, não tem recursos, não tem crédito, e se consegue crédito, juro é muito alto. Qual é a solução? Teria que ter um entendimento de Estado, do governo, de apoiar esses produtores que querem continuar plantando. Não querem perdão da dívida, querem apenas alongar o alongamento da dívida. Para continuar plantando. Mas, Arthur, tu está trazendo um ingrediente novo aqui, que também falta, então, gestão para alguns dos nossos produtores. Também temos que falar disso. Tu me coloca numa situação delicada, mas o nosso papo só pode ser direto, como sempre foi, o teu jeito e meu jeito. Eu não tenho dúvida que sim. Parte dos produtores é má gestão. Antes de começar o negócio, não faz os cálculos e quando faz dá no vermelho, mas assim, continua plantando porque pode acontecer alguma coisa no mundo, pode subir o preço e eu posso ganhar dinheiro. Isso é falta de estratégia, é falta de disciplina, falta de controle emocional. E aí... A soja a R$200, isso aconteceu numa safra só. Só. E aconteceu só no Brasil. Não aconteceu nos Estados Unidos. Naquele ano, quando a Rússia invadiu, 3 anos atrás, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo todo, porque tinha 30 milhões de grãos dentro da Ucrânia, que é um país exportador de grãos, naquela região lá, primeiro a Rússia, depois a Ucrânia, a ex-União Soviética, que era muito forte em grãos, todos os países que compunham a ex-União Soviética, o mundo todo, a mídia toda, tu tem colegas também que de responsabilidade tem pouco, né? Tem. Eu também tenho colegas que não são honestos. Tu tem colegas que não são competentes, que falam o que não podiam falar, que o mundo ia entrar numa crise alimentar. O Papa Chico, o Papa Francisco, sem dúvida está ao lado de Deus. O mundo está entrando numa crise alimentar. Olha, se a produção mundial de todos os grãos são 3 bilhões e 500 milhões de toneladas, 30 milhões é menos de 1%. Só a China tem um estoque de 485. Que diferença faz 30 milhões a mais ou a menos dentro da Ucrânia, que não podia sair? Sabe o que aconteceu? Saiu por terra pela Polônia. Saiu. Não mudou nada. Só que daí houve uma euforia, todo mundo correu para comprar e ninguém quis vender. O preço explodiu especulativamente. Não foi o consumidor final que pagou. Não subiu o frango, o suíno, o gado, o peixe, na proporção da alta da soja no Brasil. Foi um movimento especulativo, porque foi isso em março.
E em março não tinha safra americana. Os americanos começam a plantar em maio, abril, maio. Era só o Brasil que estava no mercado. Todo mundo correu para comprar no Brasil. Tu sabe que se tu pegar toda a riqueza do mundo, que é mais ou menos 500 trilhões de dólares, 500 trilhões de dólares, 50% dessa riqueza está na mão de 1% da população adulta. A população do planeta hoje são 8 bilhões e 250 milhões de pessoas. 1% daria 82 milhões. 1% da população adulta é 56 milhões. 56 milhões de pessoas, 1% da população tem 50% da riqueza do mundo. Nossa. Então, é uma brutal má distribuição da riqueza. E esse pessoal que tem dinheiro demais, os Bill Gates, os Elon Musk, etc., o que eles fazem com tanto dinheiro? Cassino. Petróleo, vai subir, vai ter guerra, compra! O mercado, 17%. Numa guerra não vai continuar, vende! O mercado despenca. Especulação. Nós temos que ter noção clara que commodities agrícolas é um cassino. Aonde estão as pessoas mais ricas do mundo? Punta del Este? Las Vegas? Monte Carlo? O ser humano dá um jogo. Olha a Mega Sena. Vai numa lotérica de Porto Alegre ou em qualquer cidade do Brasil, vê o que tem de opções de jogos. É uma quantidade muito grande, porque a esmagadora maioria das pessoas sonham e acreditam que um dia eles vão ficar rico pela herança, a grande jogada, a grande sacada, o grande emprego. Isso é um sonho utópico. Você conhece aquele ditado que é de grão em grão que a galinha enche o papo? É mentira. Não é verdade. É de meio em meio grão que a galinha enche o papo. Guarda, acumula e com o tempo tu consegue ter um patrimônio. E daí administra as sobras. Ali é o caminho de tu ter um patrimônio com o tempo. Por que tu trouxe duas bergamotas aqui? Eu sei que é época de bergamota, Sartori, mas olha a diferença dessas duas bergamotas. Eu há muito tempo levanto uma bandeira que irrigação no Rio Grande do Sul é utopia, contrariando a tudo, a todos e a todos. É muito simples. A AbraSoja fez 50 anos dia 16 de abril. Faz 50 anos que eu ouço falar de irrigação no Rio Grande do Sul. E não se faz nada. Nesses 50 anos foram irrigados, fora arroz, 300 mil hectares. Isso dá menos de 2%. 4%, 3%, Isso. 4% em torno da área disso. total plantada. Então é muito pouco, quase nada. Por que tu não pode sonhar? Irrigação é um sonho? Sim. 20% da área agrícola do mundo irrigada, que produz 40% dos alimentos. É um sonho? É um sonho. Mas é um sonho utópico. Começa muito minifúndio. Como é que tu vai botar um pivô num minifúndio de 10, 20, 30 hectares? Não tem como. É muito caro. De onde é que vem a água? Topografia. Não tem água. Não tem energia elétrica. O produtor está descapitalizado. Não tem crédito. Se consegue crédito, o juro é muito caro. Ele toma 100 mil, em 5 anos ele está devendo 200. E a legislação melhorou? Sim. O excelente trabalho do Domingos Velho, da Farsul, excelente trabalho, melhorou a legislação muito, mas ainda é inexequível. Falta dinheiro. Esquece. O que pode e deve fazer o produtor? Estrutura do solo, perfil do solo. Se eu levanto essa bandeira, Orestes, eu tenho que ter um mínimo de coerência naquilo que eu faço. O meu trabalho no dia a dia é AbraSoja, são palestras, são consultoria que eu faço para algumas empresas. E na minha casa, que tu já me deu a alegria de mais de uma vez lá comer um grelhado, tomar um bom vinho. Estou com uns vinhos bons, hein? Ó. Vinhos bons. Na Zona Sul de Porto Alegre. Eu tenho o que eu chamo de... Eu faço terapia. E se eu falo muito que tem que estruturar o solo, eu comecei a trabalhar o sistema radicular do pequeno pomar que eu tenho em casa. Aprofundar as raízes com micronutrientes, com bactérias vivas, com probióticos nas raízes, aprofundou as raízes. Isso aqui é uma bergamota comum. Isso é uma conversa de produtor orgânico, Sartori. E é orgânico. Isso é uma bergamota comum. Essa bergamota minha desse ano, depois de 2 anos trabalhando as raízes. Olha o tamanho. Nossa. E é doce. Quanto tempo? 2 anos. 2 anos só. Em 2 anos. Não é transgênica. A China está aumentando a sua fronteira agrícola. É difícil de entender
E eu passei a descobrir isso, pesquisando, estudando, porque ela está transformando em 10 anos, ela pega um deserto, transforma numa floresta. Olha o cerrado brasileiro. O que era há 20, 30, 40 anos atrás? Era um cerrado. E hoje o que é? É uma potência trabalhando o solo, perfil do solo, rotação de culturas. Agora, o que você não pode fazer é plantar soja em cima de soja, em cima de soja, em cima de soja. Você termina plantando a soja, 20 centímetros de terra, embaixo é solo compactado, nutrientes não entram, NPK não entra, umidade não entra, calcário não entra, qualquer estresse hídrico de 10, 15 dias, o pé sofre violentamente. Nos Estados Unidos, que tem rotação de cultura, um ano é soja, um ano é milho, um ano é soja, um ano é milho, tem palhada, tem sistema radicular aprofundado, cobertura de inverno, com 20, 30 tipos de sementes diferentes, então tem um solo estruturado. Isso é factível. Mas eu ouço falar disso, Sartori, há 30 anos, quando eu morava em Santo Ângelo ainda, rotação de culturas, plantio direto. Por que é tão difícil o nosso produtor fazer? Porque muitos são imediatistas. O milho, sem dúvida nenhuma, tem um risco climatológico muito grande. Se você pega aquele período da polinização de 20, 25 dias que não chove, a quebra é muito grande. Vou te dar um exemplo. 2012 foi a maior seca da história nos Estados Unidos. 11 dias, temperaturas acima de 40 graus, sem chuva. A safra de soja era para ser 78, foi 74, quebrou 5, 6%. A do milho era para ser 351, foi 250, quebrou 101 milhões porque faltou chuva na polinização. Mas a soja, porque tem um colchão da rotação de cultura, sistema radicular aprofundado, tecnologia de ponta, biotecnologia de ponta, praticamente não quebrou nada. Eu só não entendo por que o governo, que tem responsabilidade também de orientar o produtor às melhores práticas, não faz esse trabalho de orientar o produtor a fazer mais rotação de culturas, cobertura de inverno. Já existe um movimento, semana passada tive no Palácio Piratini, o Covatão começou na secretaria dele um movimento de mais rotação de cultura, mais milho, muito incipiente. O governo vai disponibilizar um cartão com 30 mil reais para 15 mil famílias. É pouco, né? É muito pouco, mas é um começo. Mas o que tu quer? O nosso governo é quebrado. Qual é a dívida do governo estadual? 100 bilhões de reais? 100 bilhões. Vai ajudar o Estado? Chance zero. Governo federal. Mas agora tem fôlego, não está pagando a dívida. Tudo bem, pega dinheiro o governo depositado federal. no fundo. Tem uma dívida de 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Há um juro que está, como está, 14,75, que até o final do ano eu acho que não cai mais. Tá? Uma vez era culpa do Campos Neto, né? Agora o Galípolo não tem culpa. Que incoerência. Há 2, 3 anos a nossa taxa Selic era 2%. Olha aqui, ó. O governo não vai ajudar o produtor que está quebrado. Por quê? Te dou duas opções, escolhe. Não pode e não quer, ou a outra opção, não quer e não pode. O que você acha? Não vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. E aí? Então, isso vai haver uma reconversão de atividade econômica. No ano 2000, os na grandes Argentina, vão comprar os pequenos, que vão perder suas terras? Absolutamente sim. Vai trocar de mão. Na Argentina, no ano 2000, tinha 300 mil nos campos. 200 mil na agricultura, 100 mil na pecuária. Sabe quantos tem hoje? 230. 70 mil desapareceram. Por quê? Néstor Kirchner, o ladrão. Cristina Kirchner, uma ladra. Está comprovado. O Alberto Fernandes, um idiota. O Macri prometeu, não fez. Agora tem o Milei, que está fazendo um bom trabalho. Mas não baixou ainda as retenções, imposto de exportação sobre o agro argentino, porque é um país quebrado, endividado, um país de caloteiros, não pagam as contas. Quantos calotes eles já deram? O último estava devendo quanto? Devo 100 bilhões. Tu quer 30, vem buscar. Senão não te dou nada. Tu tá louco. E não se recupera uma economia em 1, 2 anos. Para encerrar, Sartori, arroz. Qual é a situação no Estado? O ano passado, a Índia teve problemas, fechou as exportações, os preços internacionais explodiram. A Índia é a maior player de arroz do mundo.
O arroz aqui subiu, foi a 120, 130 reais a saca. Eu me lembro que eu estava em dezembro, lá na casa de um amigo, Antônio Ciolim, uruguaiano, um grupo de arrozeiros, e a conclusão é que em março, na colheita, ia estar 90. Todo excesso provoca, na sequência, outro excesso em sentido contrário. O arroz estava 80, 90, foi a 130. Quando ele não volta para 80, 90, está 65. A conta não fecha. O que vai fazer o governo brasileiro? Está aplaudindo. Escuta, arroz barato, o pobre come e não dá inflação. E o produtor? Se ele reclamar muito, fizer muita pressão, a gente alonga o pagamento da dívida. Sempre foi assim. Então, falta ao produtor entender e aprender a fazer lobby, marketing e pressão. É o único caminho que existe ao redor do mundo. É assim que funciona a Europa, Estados Unidos. O nosso produtor aqui está muito quieto, não está, Sartori? Não, ele está se mexendo, mas a maneira como eles estão fazendo não é... Escuta, a competência se mede por resultado. Está dando resultado? Não, não está dando. Até porque é difícil, né? Você fazer um protesto em Rotterdam, em Genebra, em München, é uma coisa, né? Fazer em Brasília, até porque hoje todo mundo tem medo do careca, né? Ninguém quer ir para lá. Vai todo mundo para a cadeia. O Centro-Oeste não vai apoiar a gauchada, eles estão bem. Então eles não vão. Então é uma situação bastante complicada, bastante difícil. Infelizmente, eu acho que muita gente vai ficar pelo caminho. Obrigado, Antônio Sartori, presidente da Brasoja Agro, mais uma vez pela tua presença aqui no Poder RS. Tamo junto, Orestes. Até a próxima. Bom trabalho, até a próxima. Olha só, pessoal, o futuro chegou com o EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule a sua economia na conta de energia em www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 999 11 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. O Poder RS faz um breve intervalo para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. O BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Poder RS está de volta para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Ontem, pessoal, a gente conversou aqui no Poder RS sobre a criação de um programa já batizado de SUS Gaúcho. Eu convoquei o deputado estadual Valdir Bonato para falar desta novidade. Bem-vindo ao Poder RS, deputado. Muito prazer, boa tarde a todos. A minha saudação, dizer que é uma alegria poder estar discutindo essa questão, que é uma questão fundamental para que a gente possa enfrentar o atendimento público na área da saúde, tendo em vista a defasagem da tabela do SUS com relação ao pagamento dos serviços de cirurgias, exames e assim por diante, por parte do governo federal, propondo um cenário novo a partir dessa situação, pela proposta do governo Eduardo Leite para a compatibilização e melhoria de serviços da média e alta complexidade. Eu queria que o senhor explicasse os detalhes, como é que vai funcionar esse SUS Gaúcho? Na verdade, nós temos a tabela do SUS muito desatualizada com relação aos valores que são pagos para os serviços prestados. Em decorrência disso, grande parte dos serviços acabaram se descadastrando ou não efetivamente executando o serviço, porque é inviável, né? Temos tabela desatualizada aí de mais de 10 anos da parte do SUS para com os serviços privados que são contratados pelo SUS, né? Em decorrência disso, muitos dos serviços e muitas entidades, muitos prestadores de serviços, hospitais, laboratórios, deixaram de prestar o seu serviço porque se tornaram inviável. Em decorrência disso, o governo do estado, né, a exemplo do que já se fez no governo de São Paulo, está propondo um complemento para essa tabela, né, ou para esses serviços, visando o quê? Visando retomar esses serviços, né, com eficiência de forma pública, complementando o pagamento e os valores necessários para que
consultas, exames, cirurgias, intervenções que estão defasadas nos seus valores e que o cidadão hoje precisa desse atendimento, e o governador Eduardo Leite está propondo esta composição para, num determinado período, para que a gente possa alavancar e a gente possa melhorar os serviços, retornando ou retomando e possibilitando que pessoas que estão esperando aí há alguns anos ou algum tempo, né, serviços pelo SUS, possa ser efetivado em decorrência desse complemento financeiro que o Estado deve estar fazendo, né, através dos seus serviços junto ao SUS. Por quanto tempo esse complemento financeiro, a tabela do SUS, vai operar aqui no Estado? Não temos isso definido ainda, né? Não temos definido ainda, vai depender muito dessa construção ainda e dessa mobilidade para vermos, né, o valor que o Estado vai estar colocando nesse complemento, né? Nesse complemento. Não está definido o valor também, deputado? Ainda não, está em aberto isso, mas eu não saberia dizer exatamente agora, né, porque a gente não aprofundou essa conversa. Amanhã que nós temos uma reunião nossa de bancada para aprofundar essa questão, porque foi a semana passada, segunda-feira passada, que foi feito o lançamento pelo governador Eduardo Leite, no evento que teve ali na Santa Casa, né, para que a gente possa melhorar os serviços do SUS, permitindo que as pessoas possam ter acesso através do recurso do governo federal, mas fundamentalmente complementando aí o valor pelo governo estadual para que possa atender, reduzindo as filas e dando condições para que hospitais, clínicas e serviços, laboratórios possam prestar esse serviço tão importante para a população. Deputado Bonato, a sua base eleitoral, seu município de referência é Viamão, que fica aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e tem uma reclamação de vários municípios em relação ao programa Assistir, que justamente trata da saúde aqui no estado. Como é que o senhor está vendo essa situação? Há necessidade de avançarmos nessa questão, que o programa Assistir, para a região metropolitana, há uma manifestação conjunta dos prefeitos, através da nossa associação de prefeitos aqui, que é da Grampal, para buscar o ponto de equilíbrio sobre isso. Nós sabemos que a saúde precisa de investimentos robustos permanentemente e fundamentalmente nesse momento que estamos vivendo, inclusive um colapso aí no sistema de saúde, especialmente nesse problema de inverno, né? Então, o governo do estado, olhando para essa situação e essa dificuldade, aportou recursos, liberou recursos para hospitais, para melhorar os serviços e avançarmos nesta realidade que estamos vivendo. É claro que ainda há um entendimento necessário, compatibilizando o número grande de serviços que nós temos, que está ancorado na região metropolitana, em detrimento do número de serviços, né, e de convênios que nós temos no interior do estado. Então, o que teve aí de entendimento foi a descentralização desses serviços para as diferentes regiões, e, em decorrência disso, os serviços da região metropolitana que estavam e estão organizados, apesar das suas limitações ainda, né, tem dificuldade de fazer essa compatibilização e esse equilíbrio, né, devido ao complexo. É uma discussão que a Grampal vem fazendo com o governo do estado, não é de hoje. Paralelo a isso, o governo do estado vem fazendo intervenções pontuais, de forma, enquanto vai se apurando, vai se construindo essa nova relação, que é a prestação de serviço, em decorrência disso, a remuneração, que é esse o fator que equilibra a participação do estado junto aos municípios da região metropolitana, que têm serviços de média e alta complexidade que são remunerados, né? Ou o seu aporte maior vem pelo governo federal e pelo governo estadual. Então, há um delay ainda na região metropolitana, mas está se avançando quando se sinaliza caminhos claros e exemplos como este, né? No sentido de o Estado poder aportar recursos a instituições e serviços que possam contribuir, reduzir a fila de espera que nós temos aí de média e alta complexidade e melhorando, assim, o fluxo e os serviços. São experiências e construção que tem que ser feita. Há uma necessidade de unidade dos municípios, do Estado, da União para esses serviços, mas há um realinhamento e um reposicionamento para a construção desse serviço de forma mais transparente, mais efetiva e mais eficiente.
Deputado Bonato, para encerrar aqui, eu quero tratar um pouco da questão eleitoral do ano que vem, porque o senhor é um dos grandes líderes, um dos próceres do PSDB no Rio Grande do Sul, foi prefeito por 2 vezes, prefeito reeleito de Viamão, e tem uma proximidade muito grande com o governador Eduardo Leite. O governador agora trocou de partido, foi para o PSD. O senhor vai acompanhá-lo ou vai permanecer no PSDB? Na verdade, nós temos aí um delay que precisamos ir avançando, discutindo. Eu tenho 33 anos de PSDB, da idade, o PSDB tem 36 anos, eu tenho 33 anos de filiação, estou indo por 34 anos de filiação. Desse grupo político todo que está aí na ativa, hoje eu sou um deputado com maior tempo de filiação partidária no PSDB. Então, é difícil fazer isso, mas estamos trabalhando com essa possibilidade. O governador Eduardo Leite sabe do desafio e assumiu esse desafio de ser candidato à presidência da República. Ele reúne as condições, é um governo arrojado, é um governo que tem o nosso reconhecimento pelo que já fez, possamos discordar ou não, mas que seja do ponto de vista da organização da máquina pública, do serviço da segurança, do serviço da saúde, do serviço da educação, vem trabalhando de forma muito sistêmica, né? A organização de todos os serviços. Isso gera um desencontro sobre essa questão. O governador Eduardo Leite já tomou a decisão, né? E já se filiou no PSD, que é um partido do qual ele tem identidade, do qual tem compromisso, o partido tem compromisso com projetos de desenvolvimento que estão mais ou menos no alinhamento de centro, que é a expectativa que nós do PSDB temos, e estamos aguardando os próximos passos. Tínhamos uma proposição de unidade, né, ou de tornarmos isso, junto com o Podemos, né, um partido só. Aí teve um encaminhamento a nível nacional do PSDB absorver o Podemos, teve desentendimento e desalinhamento sobre os interesses que são colocados, que é uma necessidade de reorganização das forças políticas do país. Na verdade, a reforma eleitoral e etc. coloca essas condições de cada vez mais ter menor número de partidos e melhor proposta de gestão e eficiência dos processos. Então, há uma necessidade de ir reagrupando isso. Com a decisão do governador Eduardo Leite e a decisão que até então tínhamos, né, do PSDB com Podemos, o Podemos não aceitou a proposta encaminhada pelo PSDB. Estive em Brasília, passando lá pela Convenção Nacional também, achei meio estranha o processo que estava acontecendo, mas sei entender e respeitar as construções que foram feitas pelas lideranças. Mas agora vem à tona aí o desinteresse do Podemos com relação à proposta do PSDB, e o PSDB precisa se reposicionar nesse mercado, se reposicionar a nível nacional para reconstruir ou tornar-se relevante como já foi no passado, né? O PSDB, há 35 anos atrás que foi fundado, foi um partido que teve a sua relevância quando discordou das siglas matrizes, né, especialmente do MDB, e se fundou o PSDB na busca de um novo momento, né, longe das benesses do poder e próximo do pulsar das ruas. Isso foi norteando as ações dos governos que sucederam, especialmente os 8 anos de governo do Fernando Henrique, os 24 anos de governo de São Paulo e tantas outras experiências que nós tivemos no Brasil, importante do processo democrático, da distribuição e da organização da saúde, por exemplo. A organização da saúde foi uma das pautas, a organização da educação é uma das pautas do governo federal, do governo do PSDB. Mas, enfim, precisamos reposicionar nesse momento. Então, o ajuste que nós tínhamos, a construção que estava sendo feita com o Podemos acabou não acontecendo. Está aí nos jornais aí o reposicionamento dessa questão, e temos que ver qual é o caminho do PSDB a nível nacional. O governador Eduardo Leite, entendendo isso e conhecendo as forças políticas e a sua vontade e disposição de ser presidente, acabou se filiando no PSD como uma das alternativas. Ele lhe convidou para ir para o PSD? Na verdade, os 5 deputados estaduais e os 2 federais, né, os 2 federais já tivemos mais de uma reunião, devemos ter uma outra reunião a semana, os deputados estaduais, aí sobre a nossa liderança, para conversarmos sobre isso, sim,
para caminharmos em bloco para um novo momento, uma nova construção que nos dê crédito ou condições de fazer o enfrentamento eleitoral, saindo desses dois extremos que estamos vivendo hoje, né? Dos dois extremos, aí da direita e da esquerda, né? Do bolsonarismo e do lulismo, para o caminho de centro, que é o caminho que o Brasil precisa trilhar e que as pessoas querem o equilíbrio. Essas eleições municipais trouxeram com clareza, né? A resistência do governo de esquerda e do governo de centro-direita para que a gente possa construir um caminho de centro mesmo, conciliando os interesses, um pouco mais harmonizado, mas com muito mais objetividade e celeridade de equilíbrio que o Brasil precisa na gestão pública. Obrigado, deputado Valdir Bonato, pela sua participação aqui no Poder RS, a primeira de muitas, e vamos voltar a conversar. Bom trabalho aí na Assembleia. Estamos sempre à disposição para as boas pautas aí que a gente possa contribuir. Nós acreditamos muito num Brasil diferente, acreditamos muito que através da política tem que fazer isso e temos que, nesse momento, estressar as possibilidades. Costumo que temos que estressar as possibilidades para encontrar o melhor caminho para o desenvolvimento do nosso país e a sustentabilidade e a viabilidade econômica, social e política que é determinante nesse processo. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Até mais, tchau. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. E Encantado, no Vale do Taquari, o Cristo Protetor foi palco de uma celebração especial de Corpus Christi. A diretora logística do complexo religioso, Vanessa Goldoni, falou sobre a programação. Olha só. O Cristo Protetor, ele começa a sua construção lá em 2019. Né? Anterior a isso, nós tivemos aí a ideia trazida pelo padre João Granzotto. Trouxe a ideia, então, para o então vereador na época, o senhor Adroaldo Conzatti. E o senhor Adroaldo Conzatti, ele se colocou à disposição para ser prefeito do município e lançou a construção do Cristo Protetor. Ele lançou a ideia para a comunidade e, na época, inclusive, ele virou motivo de chacota. As pessoas duvidavam que isso não iria acontecer. E o senhor Adroaldo dizia, não, nós vamos construir o maior Cristo do mundo sem dinheiro público. Então, imagina, né? A comunidade, ela se perguntava, tá, mas como que isso vai acontecer? Bom, o senhor Adroaldo ganhou a eleição, 2 anos depois que ele ganhou a eleição para prefeito, então as pessoas começaram a questionar. E o Cristo, não ia sair o Cristo? O senhor Adroaldo, muito visionário, na época já fez alguns contatos com os empresários aqui da nossa cidade e fundou a Associação Amigos de Cristo de Encantado. Bom, fundando a Associação Amigos de Cristo de Encantado, ela tinha então a pretensão de construir o monumento. Aí eles começaram então a se organizar, a fazer reuniões e pensar de que forma iriam fazer essa captação, já que não poderia ter verba pública. O primeiro terreno aqui ele foi doado por 4 amigos trilheiros, então já tinha um ponto, né, da onde a gente iria começar. Bom, eles começaram então a construção e no momento de pandemia, onde a vida ela era incerta, ergueu-se os braços e a cabeça do Cristo. Antes disso, o senhor Adroaldo veio a falecer. Ele acabou nos deixando antes do içamento da cabeça e dos braços. Só que quando Cristo foi içado, ele ficou conhecido nos 4 cantos do mundo. Ele virou notícia nacional e internacional. E aí, no próximo final de semana do içamento, nós tínhamos cerca de 5.000 pessoas tentando acessar. Você imagina que Encantado é uma cidade com 23 mil habitantes. Então, nós tínhamos 5.000 pessoas tentando acessar o complexo, onde nós já tínhamos guarda 24 horas, porque era um espaço de obras,
e era de responsabilidade da Associação Amigos de Cristo. E as pessoas, elas queriam contribuir de alguma forma, porque elas sabiam que aqui não tinha dinheiro público. Então, a associação prontamente já se reuniu e se organizou para iniciar as visitações conduzidas, sempre prezando pela segurança das pessoas que aqui vinham. Então, as visitações começaram em 8 de maio de 2021 e nós atendíamos, Suelen, somente em finais de semanas e feriados. Por quê? Nós temos aqui, agora está tudo asfaltado, só que nós tínhamos 2,4 quilômetros de estrada de chão. Então, durante a semana, a prioridade eram as obras, e no final de semana, então, como não tinha obras acontecendo, a gente dava prioridade para atender as pessoas, os peregrinos, e ali a gente já via a movimentação das pessoas que vinham de muito longe para fazer promessa para o Cristo. Eu lembro que em um dos primeiros dias que nós estávamos trabalhando, veio uma família de São Cepé, que eles vieram para fazer pedido pela saúde da matriarca da família. Então, ali a gente já começou a ver um movimento de fé, de peregrinação. Bom, passado isso, nós tínhamos também as questões de quando chovia, as pessoas já tinham se organizado para vir, ônibus, excursões, e a gente acabava entrando em contato e pedindo para as pessoas não virem. E muitas vezes eles abandonavam ônibus, carro na estrada, e eles vinham a pé. Na entrada, bem lá na entrada, onde iniciava toda essa parte de chão, nós colocávamos as placas, proibido acessar, mas não adiantava. Então, nós tínhamos que rebocar muitos veículos, porque o pessoal eles queriam chegar perto do Cristo, eles queriam conhecer a obra. Então, foi tendo todo esse movimento, e aí sim veio a ajuda do governo do estado e do prefeito municipal para fazer o acesso de 2,4 quilômetros, que hoje é asfaltado. Então, foi uma ação do governo do estado e do município. Passado tudo isso, nós tivemos, então, toda a questão da pandemia, tivemos a dengue, tivemos as catástrofes climáticas, onde aqui a nossa região ela foi muito atingida. E nós vínhamos numa média de 10 mil visitantes mês antes das enchentes. Aí, com as enchentes, as nossas visitas foram a zero, e aí a gente começou uma retomada lenta. Quando começou a vir o movimento novamente, nós tivemos a enchente de maio, que daí foi bem pior, porque nós perdemos, inclusive, os acessos, Perdemos muitas casas, teve deslizamento, mas perdemos os acessos, então as pessoas elas não tinham nem como chegar. Aí começamos então lentamente a retomar as visitas, e no dia da inauguração do Cristo, dia 6 de abril, também ficaram prontas as pontes, que dão acesso aqui ao nosso município. Então, em abril, a nossa movimentação ela já foi para 42 mil visitantes. E maio, ela se manteve em 44 mil visitantes também. Então, um movimento muito bacana, porque agora a gente atende de terça a domingo. A gente não atende só em finais de semana, a gente atende de terça a domingo. E é bem importante a gente ressaltar que o Cristo, qual é o movimento que ele traz, qual a característica das pessoas que aqui vêm? As pessoas, elas vêm aqui pela fé. Algumas pessoas vêm pela experiência, sim, elas vêm pela foto, elas vêm para ver o monumento, sim, isso também nós temos. Mas a maioria da nossa comunidade, elas vêm, os visitantes, os peregrinos, os caminhantes, eles vêm para isso, eles vêm para fortalecer a fé, para fazer um momento de reflexão. Nós temos aqui dentro do complexo, nós temos a Capela São João Batista Scalabrini. E a Capela São João Batista Scalabrini, ela é toda envidraçada e fica em meio à mata nativa. Dentro dela, nós temos então 2 fragmentos que são muito importantes. Nós temos o fragmento da mão direita do Cristo, que foi levada para o Vaticano, para a bênção do Papa Francisco, em agosto de 2023. E nós temos um relicário com os fragmentos de São João Batista Scalabrini, que também está exposto aqui para a contemplação dos peregrinos. E aí, então, nós pensamos em todos esses elementos para fortalecimento da fé. Nós temos a fonte dos 12 apóstolos, nós temos o caminho dos salmos, nós temos o velário, o velário também que é um local de concentração, de reflexão, meditação, onde as pessoas elas trazem a sua vela, elas vêm especial para fazer algum pedido. Então, a gente está vendo toda essa movimentação de fé mesmo, de reforçar a fé, a espiritualidade.
Agora também nós teremos a questão das caminhadas, que são os caminhos do Cristo protetor. Então, nós temos vários caminhos já, onde o pessoal está se organizando. Tem caminho de Cristo a Cristo, tem outros caminhos que saem de Caravaggio, que chegam até o Cristo protetor. Então, uma mobilização não é só de Encantado, a mobilização é do Vale do Taquari inteiro. A gente costuma dizer que o Cristo ele não é de Encantado, né? O Cristo ele está em Encantado, mas o Cristo ele é do Vale do Taquari, ele é do Rio Grande do Sul. Nós temos já mais de 420 mil pessoas que nos visitaram, de maio de 2021 até o momento. E mais de 61 países já estiveram aqui. Então, a gente tem muitas histórias lindas para poder compartilhar com as pessoas, pagadores de promessa, pessoas que vêm, que são devotos mesmo. Agora, esse final de semana, nós estávamos comentando, uma senhora veio pagar uma promessa, mas ela se emocionou tanto quando ela chegou aqui na frente do pórtico, que ela acabou precisando de atendimento médico. Então, a emoção, a energia, a positividade que nós colocamos aqui, ela é muito grande. E a Associação Amigos de Cristo, Suelen, ela é uma associação sem fins lucrativos. Nós não temos divisão de valores nem presentes e nem futuros. Nós trabalhamos em prol da comunidade. Nós temos um empréstimo bancário, onde a gente usa a bilheteria sim para arrecadação, para a gente poder fazer a quitação disso. E posterior, o excedente, nós pretendemos ajudar entidades com os mesmos fins que nós temos, entidades filantrópicas que possam fazer o bem, não só aqui de Encantado, mas qualquer entidade que a lei permita que a gente possa ajudar, que tenha um projeto bacana e que a gente consiga alcançar, a gente pretende estender a mão. O Cristo ele veio para isso. O Cristo protetor, ele é uma das maiores estátuas de Cristo do mundo, ele tem 43,5 metros. Assim como dizia o seu Adroaldo, que foi o nosso visionário, deixou um belo legado para toda a comunidade, uma pessoa que sempre auxiliou em todas as frentes. Ele dizia que Encantado iria ser conhecido nos 4 cantos do mundo. E, de fato, Encantado hoje é conhecido nos 4 cantos do mundo, por ter uma das maiores estátuas de Cristo do mundo, com 43,5 de altura, então, com os braços arqueados em formato de abraço, em formato de acolhimento de toda uma comunidade, de todos os seus visitantes. Um Cristo jovem, se você for olhar a fisionomia dele, o nosso escultor, ele é um cearense, Marcos Moura, filho do seu Genésio Moura, que também é conhecido pelos lindíssimos trabalhos que ele tem feito no Brasil. Então, ele foi muito feliz nos detalhes. Nosso Cristo protetor, ele tem todos os detalhes, A gente consegue ver o semblante, as mãos dele, a gente consegue ver, ter a sensibilidade, de toda a imagem. E ele tem também, Suelen, no seu interior, ele tem um elevador que ele leva aos 33 metros de altura. E lá em cima, quando você chega, tem o coração de vidro. Então, as pessoas vão poder chegar até o coração do Cristo e vão poder contemplar a beleza da nossa cidade. A previsão de funcionar o elevador vai ser agora, a partir do mês de julho. A data ainda a ser definida, mas a gente já está trabalhando com a questão da segurança, Porque a gente sempre preza pela segurança dos nossos visitantes. Eu quero deixar aqui o convite para quem não conhece o Cristo Protetor, quem não conhece Encantado, o Vale do Taquari, que vocês venham para cá. Que vocês venham conhecer o Vale do Taquari, é lindíssimo, tem belas opções, Então, nós temos a questão da hotelaria, a gastronomia, o pessoal, os empreendimentos se organizando para bem receber. Nós somos reconhecidos pelo acolhimento. E eu quero salientar aqui também, Suelen, que uma das dúvidas que as pessoas muito nos procuram é sobre acessibilidade. Mas eu tenho a minha mãe, o meu pai, a minha avó com tal idade, eles precisam de acessibilidade, não conseguem caminhar. O complexo, ele é preparado para isso. Todo complexo, ele tem acessibilidade. Nós temos aqui internamente os carrinhos de golfe, então quando a pessoa não consegue caminhar, cadeirante, que tem algum outro problema de saúde, alguém especial, nós temos o carrinho à disposição e os nossos colaboradores à disposição. Para quê? Para que todas as pessoas que cheguem até o complexo, elas tenham uma excelente experiência. Se o objetivo é chegar perto do Cristo, próximo do Cristo, na frente do Cristo, contemplar toda a nossa cidade, contemplar o monumento, fazer os seus pedidos aqui, toda a nossa equipe ela é bem preparada para poder
receber e acolher a todos. Então, quero deixar aqui o meu convite para quem ainda não conhece, que venha nos conhecer. E quem esteve aqui já 1, 2, 3, 4 vezes, quando nós estávamos em obras, que a gente tem muitos visitantes assim, que já vieram várias vezes, eles têm todas as fotos já das etapas do projeto. A gente deixa o convite também, agora nós estamos com o complexo pronto, com área de alimentação, com lojas de souvenir, né? Então, para bem receber a todos que chegam até aqui. O Poder RS de hoje fica por aqui. Para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite ainda de feriado e fiquem bem.